Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui com algumas respostas no 7º episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. I checked the ledger. I did the figures. And I have proven that the scale is actually now a little more in Pike's favor. I counted your debt. You are now marked. Pois bem, pessoal, esse 7º episódio aqui, já chegando quase ao finalzinho da segunda temporada, é daquele de difícil definição. Por hora, no começo, a gente não sabe definir se ele é do tipo que faz reposicionamento de peças, ou então que coloca realmente grandes definições de personagens importantes, ou então que não passa de uma pura nova enrolação. Bom, contexto, de onde viemos? O 6º episódio, a semana passada, apresentou as aventuras de Melanie lá em cima do morro, no laboratório de pesquisa, e descobrimos o que aconteceu com ela durante os últimos 30 dias. Claro, foi todo um episódio de pura enrolação, porque todas as informações apresentadas já estavam contidas, já tinham sido apresentadas, tanto aqui na segunda temporada, os episódios anteriores, como também muita coisa lá da primeira temporada. Ou seja, se você está com a memória fresca, você percebe facilmente que o episódio da semana passada foi pura enrolação de linguiça. Sim, um belo de um filler. Ok, de válido mesmo só aquela informaçãozinha no final do episódio, que foi a questão dela tentar retornar ao Snowpiercer, mas não conseguir embarcar porque a composição não diminui a velocidade. Ela acabou ficando para trás. Mas tem um detalhe interessante que eu até não comentei na resenha passada, que foi aquela questão que os freios estavam faiscando, soltando fagulhas. E temos aquela situação, claro, não é de novo mais um problema mecânico, mas com certeza uma situação onde alguém está tentando frear o Snowpiercer e outra pessoa está acelerando, justamente lá na composição da frente e na composição de trás. Snowpiercer, a locomotiva do Snowpiercer e a locomotiva da Big Alice. Bom, o que importa realmente é que tivemos aquele belo gancho, né? O que vai acontecer com Melanie. Mas, ou seja, chega o episódio então aqui dessa semana e nada é explicado, porque a história ainda está se passando naqueles dias anteriores a esse incidente aí com a Melanie, tentando embarcar de volta. Pois é, não tivemos explicação. Claro, é uma explicação do que havia lá no 5º episódio, ok, mas mesmo assim, digamos que ele apresentou um gancho que ficou furado, do mesmo jeito que o 5º episódio terminou com essas mortes estranhas daqueles engenheiros, porque no fundo era uma maluquice proposta pela vilania do Sr. Will Ford. Por que ele mata pessoas que são desejosas que ele retorne ao poder? Claro, no fundo, uma coisa que a gente já suspeitava e foi confirmado aqui nesse episódio, que é apenas para botar a culpa nos fondistas e provocar uma certa rebeldia no pessoal que confia no Sr. Will Ford. Claro, todo esse episódio está focado em você admitir para que lado você está, se a favor ou contra o Will Ford. Literalmente aquela questão, claro, da luz vermelha. Aliás, falando nisso, né, em contexto assim de cores, a cor vermelha sempre foi usada na série como uma representação óbvia dos fundistas. Sim, inclusive eles até usavam um paninho vermelho de comunicação, o sangue vermelho, bom, enfim, a cor vermelha associada à revolução. E no caso aqui há uma revolução do ditador, né? Enfim, é uma brincadeira da série, não sei se tem lá muito sentido. Podia ser uma outra cor, para falar a verdade. Não sei exatamente vermelho, podia ser um azul, um verde, um amarelo, quem sabe, qualquer coisa. Mas vermelho, de fato, eu acho que confunde as ideias aqui na série. De qualquer forma, tem aquela cena até bastante interessante, numa análise bem imagética, né? Aquele visual do trem fazendo o contorno naquela espiral. Na verdade, está retornando, né? Para depois acabar pegando a Melanie mais para frente. Ok, aquilo é bacana, mas no fundo, tem aquelas questões que a gente fica pensando, pô, a série nunca trabalha direito a linha principal. Se todo mundo ali que acendeu a luz vermelha, né, a chama da sua lanterna, confia no Will Ford, por que esse povo todo, que dá para perceber, claro, que é quase metade do trem inteiro, nunca questionou que o Will Ford nunca apareceu presentemente em toda a primeira temporada? Claro, aqui na segunda, ele realmente esteve por 2 vezes e passou através do trem e foi agraciado por muitos e muitos devotos
Ok, mas mesmo assim não dá para entender direito porque nunca realmente ninguém disse algo contra tudo aquilo, a não existência dele, para ser mais preciso. Mas tudo bem, a gente pode considerar como isso um erro do passado, que não está mais presente, quem sabe. Mas no fundo o que importa realmente é o destaque dado às duas personagens muito importante aqui para a série. Bom, primeiro a Teal, que na verdade foi até a personagem narradora aqui desse episódio, que está naquele dilema ainda de fazer a tal investigação dos crimes. E depois, bom, primeiro a gente precisa lembrar, né? A primeira suspeita que ela teve foi justamente em cima deste pastor, que no fundo, tinha sim culpa no cartório. Depois, claro, um movimento assim meio mágico, ela acabou descobrindo aquela mulher ricaça lá da primeira classe, né? Eu gostado que as referências que ela teve, né? Uma mulher alta, elegante, não sei como ela chegou naquela cidade. Vale lembrar, né, que foi uma personagem que apareceu aqui só na segunda temporada. Lá nos primeiros episódios teve uma ou duas falas assim, mais ou menos, e também ficava evidente, né? Ela teria algum destaque. Tá aí o destaque dela. Era uma das pessoas que literalmente foram lá assassinar um dos engenheiros, que obviamente não foram todos mortos numa mesma localidade, cada qual estava num certo local do trem e foram assassinados por pessoas diversas. Agora, vamos pensar, a gente sempre tem que questionar a série, como é que essas pessoas, assassinas dessas pessoas, conseguiram se comunicar, como eles combinaram, em tal horário a gente vai eliminar alguém, mas esse alguém tem que ser do grupo de engenheiros. É uma coisa muito específica, tinha que ter uma rede de informação bastante consolidada, como por exemplo, de maneira até esquisita, os fundistas eles já possuíam, e eles agora, os ricaços, também têm, mas essa comunicação é mais esquisita ainda, porque é tudo informação que vem lá do Big Alice. Ou será que não vem? Será que já existe uma pessoa ali dentro do Snowpiercer que já é o mandante dos ideais do Will Ford? É algo meio esquisito, mas se é de fato uma pessoa que trabalha para ele de maneira velada, como é que antes, em toda a primeira temporada, ou mais especificamente nos 7 anos anteriores, nunca questionou que justamente o grande Deus ali dentro do trem nunca esteve presente? Pois é, em pessoa, não através de discursos gravados ou então de notinhas escritas. Como que essa pessoa nunca se questionou? Ou é alguém que confiava em tudo e agora está mudando de lado? Bom, falando em questão de lado, literalmente, nós tivemos dois grandes exemplos. Bom, sempre lembrando também, né, a Teal, ela está mais completamente centrada, foi uma pessoa que realmente mudou de lado lá na primeira temporada. Ok, aqui ela está completamente estabelecida, que é do lado dos fundistas, da terceira classe, da segunda classe, nunca jamais da primeira classe. Mas tivemos então a boa noção do que é a Ruth, que aqui sim, nesse episódio, ela se questionou bastante. O texto se valeu do que ela fez, os males que ela praticou na verdade, dela ser, com certeza, a carrasca do trem, né? Porque ela que acabava fazendo todo aquele ritual macabro de cortar o braço das pessoas que eram punidas. Obviamente fazendo conexão com a mãe daquela garotinha, a Winnie, onde tivemos então o drama da Ruth a respeito, até uma conexão com sua história passada, quando também era jovem, que perdeu a mãe e patati, patatá. Mas a questão é bastante interessante que realmente, enfim, ela se posicionou. Quando, sempre vai lembrar, a segunda temporada apresentou essa personagem como dúbia. Tanto a Melanie quanto o Layton ficavam sempre de pé atrás com ela, porque agora que o verdadeiro Will Ford estava presente, ela podia realmente bandear para o lado dele. Bom, enfim, traduzindo esse episódio aqui, definiu que ela é a favor do trem. É a pessoa que quer bem ao sistema, e não importa quem está sentado na cadeira de comando. Na verdade, ela não obedece a essa pessoa, ela obedece ao trem, a uma entidade que não tem um corpo definido. O que é sempre bastante interessante. Só que, é claro, no finalzinho do episódio a gente acabou descobrindo que na verdade não era só ela que estava tomando posicionamento, do mesmo jeito que Teal tomou lá na primeira temporada. Nós temos a figura do chefe dos operadores, o Roche, ou Sam Roche, né? Pois é, e aliás, nós vemos ele entrar lá no seu vagão, dormitório, e temos lá a família dele, que eu não lembro, para falar a verdade, se foi mostrada lá na primeira temporada. Realmente me fugiu da lembrança, mas acho que sim, porque sempre teve aquela curiosidade que ele sempre citava a mulher, não sei se ele falava da filha também, mas nunca aparecia, porque ele sempre vinha com a marmitinha que ela preparava para ele fazer o lanche e coisa e tal. Mas sim, o que importa
e que ele, literalmente o episódio quase termina com a dúvida dele, que é: estou preparado para ficar do lado de Will Forge ou não? Devo esperar mais um tempo ou não? Ou seja, ali está plantada uma dúvida para a gente, né? Ele talvez seja o grande mandante, o que está organizando esse levante para o lado do Will Forge, talvez o grande responsável, de fato, pela morte daqueles engenheiros? Pode ser que sim. Bom, e o que faria completo sentido, porque estaria completamente relacionado, linkada à personagem da Teal. É quase uma coisa telegrafada que aconteceu aqui no final desse episódio. Mas sim, o episódio também não viveu só desta parte ali da resolução e fim do assassinato. Temos também, quer dizer, não resolveu, né? Porque ainda tem um ganchinho que parece que o verdadeiro mandante pode ser o Rocha. Mas tivemos a questão então da outra personagem, que aí sim também mudou bastante, ou pelo menos definiu o que realmente é, que é a Audrey, que decidiu naquele último momento ficar assim na Big Alice. E aqui, de fato, quando ela foi encurralada a tomar uma posição pelo Will Forge, nós descobrimos primeiro algo interessante, né? Que aquele personagem Kelvin, ele não morreu naquela cena lá de cortar os pulsos. Aliás, a segunda temporada está gostando bastante de reviver pessoas que a gente já considerava mortas, né? Enfim, o que vale, aquela cena onde ela vai conversar com ele forçadamente pelo Will Forge, é uma cena meio bizarra também, cheia daquelas que a série gosta de oferecer, né? Gosta de ser diferentona, né? E aquilo ali, literalmente, a gente não sabia o que ia acontecer daquilo. Será que no final das contas ela ia acabar aí sim matando o Kevin para provar que era leal ao Will Forge? Bom, não foi por aí. E ainda bem, porque tendia a isso. Mas no fundo, a gente acaba descobrindo o que diabos é exatamente a Audrey. Ela é uma dominatrix. Pois é, uma pessoa que domina completamente os seus cachorrinhos, coisa que literalmente o Kevin fez ao final também, né? Onde ele ficou lambendo as botas do Will Forge. Pois é, que coisa interessante que é então esse personagem, ou seja, aquilo que ela faz lá no vagão leito, aquele processo que parecia uma hipnose, na verdade é quase não, é uma completa dominação, só que lá no vagão leito, digamos que ela fazia as coisas para o bem, mas na verdade ela é completamente tão pirada quanto o Will Forge também. Ou seja, uma mudança de personagem, uma definição realmente do que ela é. Lembra, eu também comentei que essa personagem sempre foi esquisita, eu não entendi a proposta de fato dela dentro da série. Tá aí, ela é uma espécie de dominatrix. Ok, bacana, gostei. Nesse ponto, eu diria que o episódio foi muito bom porque apresentou um conceito interessante de um certo personagem. Ou dois, digamos assim, do Roche também colocando para esse lado. Na verdade, a transformação da Ruth não foi surpresa, aquilo foi algo até meio que batido. Claro, ela podia bandear completamente para o Will Forge, mas se ela não fez até agora, por que ela faria? Não tinha quase sentido, só teria se existisse um mistério por baixo, e até agora a gente não tinha visto nenhum indício de nada. Portanto, é até bom que seja realmente o Rocha que seja o traidor ali. A Ruth é um personagem que merece muito mais. Ela sempre foi dúbia desde a primeira temporada. Ela sempre tem aquela coisa que mistura um pouco de cena cômica com cena séria, trágica na verdade, quando ela se fazia de carrasca. Por também fazer um certo personagem que a Melanie fazia na primeira temporada. Uma personagem que na verdade merece ser melhor explorada. Agora falando em questão de imaginar o que vai acontecer no restante da temporada. Basicamente, eu estou começando a achar, como eles estão enrolando bastante nesses dois últimos episódios, que o Will Forge ele não vai ser eliminado no último episódio, no 10º. Ele vai continuar a ser o grande líder numa terceira temporada que já foi confirmada. O que, na verdade, é necessário. Eu sempre digo, essa série aqui ela não pode deixar de ter uma figura ditatorial, porque senão ela perde o sentido. Ou seja, ele tem que ser, aí sim, o grande soberano do Snowpiercer. Tem que ser, porque senão a série tem que ser encerrada. E antes de terminar, vale destacar que realmente a série não está se importando com uma de suas protagonistas, que é exatamente a Melanie. Com esse episódio já são 3 onde ela não participa. E o que ela participou quase exclusivamente no anterior também foi uma participação quase mais para valorizar os talentos da atriz, a Jennifer Connelly, do que realmente enfatizar as características da sua personagem. Realmente, 4 episódios onde uma das protagonistas não dá as caras, literalmente. Mas enfim, contexto geral então desse episódio é que ele foi mediano. Pois é,
ele se mostra redundante, como por exemplo a Ruth tomar uma posição a favor do trem, como por exemplo existir uma pessoa que vai trair tudo, como também o pastor que realmente era um culpado, como também a ricaça que tinha sido apresentada assim misteriosamente no começo, mas tendia a ser alguém importante mais para frente. Ou seja, várias redundâncias, novidades mesmo, só a Audrey que ficou uma boa personagem. Finalmente agora eu boto fé nela. Bom, tivemos, claro, mais um gancho para o próximo episódio, onde teremos o ataque via Bob Gelo. O que ele vai fazer? Não sei. Aquilo que vai resultar naquele problema nos freios, que soltava as fagulhas, que a Melanie não vai conseguir embarcar, mas se ela não embarcar, a série também acaba, que aí perde de vez a sua protagonista, uma das protagonistas, né? Porque a gente sempre precisa lembrar que Leighton, que também é... Aliás, falando nele, já estava esquecendo, né? Aquela cena onde ele quase perdeu o braço, eu achei muito do forçado aqui. Tem, claro, todo sentido para o contexto da série, que se vale da questão dos oprimidos, e para você derrotar um líder, você não pode matá-lo, você tem que sim criar eleições democráticas. Sim, tem um contexto, mas há um exagero ali, uma falta de sutileza do texto, claro, uma necessidade de desenvolver um pouco mais, ou definitivamente, a questão da personagem Ruth, mas aí misturou o Leighton na questão, o Pike que entrou de gaiato na situação, claro, também um exagero ali do Leighton, para que ele se sacrificaria pelo Pike? Tudo bem, vai, ele forçou o outro malucão ali a fazer um ato que ele já tinha jurado não fazer mais, que é assassinar as pessoas, mas tudo estava forçado ali naquela cena. Poderia ser melhor desenvolvida, mão muito pesada ali dos roteiristas. Mas, ok, no final deu certo, digamos assim. Enfim, o episódio tem lá seus prós e contras. Aliás, no começo do vídeo eu falei que era um episódio de difícil definição. Pois é, ele na verdade é tudo aquilo que eu tentei descobrir qual era o exato ponto. Pois é, talvez um episódio misto que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, compensando um pouco a falta de rumo. Porque, sim, a gente precisa dizer que a série ela está num beco sem saída. A necessidade de ter um ditador para tocar a história dos oprimidos que sofrem. Bom, tudo isso faz com que a série fique muito engessada o tempo todo. E quando a gente percebe que durante os últimos episódios ela meio que fica patinando nos seus temas, fazendo episódio literalmente filler que foi o anterior, e nesse aqui faz um enrosco danado, força sim algumas boas mudanças de personagem, mas de maneira talvez abrupta, só num episódio, podia estar mais espalhado durante toda a temporada. Questões, claro, de decisão lá na definição do que vamos fazer na série. Talvez devesse ter pensado um pouquinho melhor. De qualquer forma, o episódio ele fica um pouco acima da média. Portanto, para esse sétimo da segunda temporada, eu atribuo 4 asteriscos, que na correção de nota vira 3. 3 asteriscos. Pois é, melhor, claro, muito melhor do que foi na semana passada, mas também não é grande coisa assim. Você consegue achar defeitinhos em todos os lugares por aqui. É isso.